Bem-vindos à nossa análise de hoje. O foco é inteligência artificial, mais especificamente os LLMs, né, os modelos de linguagem de grande escala. Eles estão mudando tudo, a forma como a gente usa tecnologia e numa velocidade assim impressionante. Vamos investigar o que eles são, como evoluíram, os desafios também, claro, e como o pessoal está correndo atrás para criar regras, né? No mundo todo e aqui no Brasil também. Para guiar a gente nessa conversa, temos aqui dois materiais bem interessantes. Um é um artigo acadêmico lá do IMESC Catanduva. Ele dá uma visão mais histórica, conceitual da IA, da regulação aqui no Brasil, falando bastante do projeto de lei 2338 de 2023. E o outro é um white paper da Management Solutions. Esse já vai mais a fundo nos LLMs mesmo, como eles surgiram, a base técnica, onde são usados e, o que é super importante, como validar esses modelos. Então, a nossa missão aqui é meio que desembrulhar tudo isso. Tentar entender a tecnologia por trás, os riscos que existem, tipo gerar coisa errada, viés, as famosas alucinações, e como é que se busca aí um equilíbrio entre inovar e garantir segurança, ética, é bastante coisa, né? Então vamos lá, para começar, o que é IA, afinal? O artigo do IMES até tenta definir, mas diz que não tem um consenso, é isso? Exatamente, a definição de IA já é um vespeiro, digamos assim. A origem está lá atrás, anos 50, Alan Turing, o jogo da imitação. A pergunta era simples, né? Uma máquina consegue se passar por humano numa conversa? Depois veio o John McCarthy, que criou o termo mesmo, inteligência artificial, com uma meta bem ampla, fazer máquinas inteligentes. E mais para cá, o artigo cita o David Geiger, falando em replicar funções do cérebro. O ponto é, não tem uma definição única, ninguém concorda 100%. Mas o que ninguém discute é a evolução, né? Foi gigantesca, com algoritmos melhores e, claro, muito dado, o tal do Big Data. E aí a gente chega na IA generativa, a GenAI, e os queridinhos do momento, os LLMs. O material da Management Solutions fala que eles são, talvez, a manifestação mais clara dessa transformação digital toda. Mas o que define um LLM, assim, na prática? Isso. LLMs são um tipo bem específico de IA, tá? São treinados com aprendizado profundo, usando volumes assim absurdos de texto. Para quê? Para aprender a reconhecer padrão, gerar texto novo do nada, traduzir, resumir. Modelos que todo mundo ouve falar, ChatGPT, Claude, Gemini, Llama, são exemplos. A arquitetura por trás de vários deles, os Transformers, foi um pulo do gato. Eles usam uma coisa chamada mecanismo de autoatenção. De forma bem simples, isso permite que o modelo entenda quais palavras são mais importantes numa frase ou texto para sacar o contexto, as relações entre as palavras. É bem mais sofisticado que o tinha antes. Imagino que essa sofisticação custe caro. O white paper fala que treinar o GPT-4 custou mais de 100 milhões de dólares. Isso é... Nossa... Isso não acaba concentrando demais o desenvolvimento dos modelos top de linha em poucas empresas gigantes de tecnologia? Sem dúvida alguma. O custo de processamento, a necessidade de dados, são barreiras enormes para entrar nesse jogo. Então sim, a gente vê uma concentração forte no desenvolvimento dos modelos mais avançados, os de fronteira. Mas é interessante notar, tem um movimento forte rolando em paralelo, que são os modelos de código aberto. A gente pode falar disso já já. Antes disso, vamos só recapitular rapidinho essa evolução. O artigo do EMAIS lembra bem, IA não nasceu ontem. Turing nos anos 50, aí teve sistemas baseados em regras, tipo o ELISA nos anos 60. Isso, o ELISA era um chatbot bem simples, simulava um terapeuta. Depois vieram métodos estatísticos, lá pelos anos 80, 90. E um marco importante foi ali por 2013, com o Word2Vec. A sacada era representar palavras como números, vetores, de um jeito que palavras parecidas ficassem próximas matematicamente. Isso aí já pegava relações de significado de um jeito novo. Mas a virada mesmo, a revolução, veio em 2017. O artigo Attention is All You Need. Ele apresentou a arquitetura Transformer.
A chave foi conseguir processar palavras em paralelo, usando a tal da autoatenção, em vez de uma por uma, em sequência. Isso que, destravou o treino de modelos muito maiores, muito mais capazes e de forma eficiente. E daí em diante, a coisa acelerou muito. A série GPT da OpenAI até chegar no GPT-4. E 2023 foi mesmo o ano da IA, né? Não só pela capacidade, mas porque ficou mais fácil para o público geral usar e teve essa explosão de modelos de código aberto. Llama, da Meta, Mistral. Isso ajudou a democratizar um pouco, né? Apesar da concentração que a gente falou. Sim, essa dualidade é bem interessante. Os modelos mais poderosos ainda são de poucos, mas o código aberto permite que mais gente, pesquisadores, empresas menores, consigam experimentar, adaptar, construir em cima da tecnologia. E as aplicações práticas, nossa, estão surgindo por toda parte. O white paper da Management Solutions lista um monte. Criar texto, traduzir, chatbots para tudo quanto é lado, analisar informação, suporte ao cliente e até ajudar a escrever relatório de auditoria. Isso mostra que está chegando num nível de especialização bem alto. O impacto nas empresas já é real, palpável. Chatbot interno para tirar dúvida de política da empresa, ferramenta que acha informação-chave em relatório gigante, contact center usando IA para transcrever e resumir chamada na hora, classificação automática de documento, banco com interface de conversa. A Microsoft mesmo publicou um estudo mostrando ganho de tempo bem grande, entre 27% e 74%, quando o pessoal usou LLM como copiloto no trabalho de escritório. E segundo eles, sem perder qualidade, isso sugere um potencial de produtividade bem real. E agora com os modelos multimodais, né? Que entendem e geram imagem, áudio, além de texto. Tipo GPT-4, Claude 3, Gemini. As possibilidades ficam ainda maiores. Coisa que parecia ficção científica ontem está virando realidade hoje. Com certeza. Conseguir integrar tipos diferentes de informação abre porta para coisa muito mais rica, mais complexa. Desde ajudar em diagnóstico médico, com imagem e texto junto, até criar experiências de aprendizado mais imersivas. Ok, falamos do potencial, que é enorme. Mas os dois materiais que a gente está usando aqui também alertam muito para os riscos. O artigo do IMES levanta umas questões éticas bem sérias. Lembra do caso da Cambridge Analytica? Fala do conceito de capitalismo de vigilância. A ideia de que usam nossos dados para criar perfil e influenciar a gente é assustadora. Sim, essa é uma preocupação central. O filósofo Byung-Chul Han, que o artigo cita, fala num controle meio psicopolítico que é facilitado por um tipo de panóptico digital. A IA pode funcionar como uma caixa preta, sabe? Tomando decisão, criando perfil, sem a gente entender direito como ou porquê. E isso se junta com o uso que o Estado faz de IA para vigiar, coletar dado, reconhecimento facial em massa, cruzar dado fiscal. E existe um risco real para a privacidade, para os direitos fundamentais. Lembra a distopia de livro, mas também lembra caso real, tipo o Prism lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil mesmo teve a ADIN 649 no STF. Ela questionava justamente o governo poder compartilhar dados de todo mundo de forma muito ampla. Mostra que essa tensão não é só teoria, né? E o white paper da Management Solutions foca mais nos riscos do LLM em si. Talvez o principal seja essa capacidade de inventar informação, as tais alucinações. Isso junto com o que eles chamam de efeito ELISA, que é a nossa mania de achar que a máquina entende as coisas como um humano pode. Pode ser perigoso, a gente pode acabar confiando demais e tomando decisão errada. Exato. O white paper dá uns exemplos, eles até admitem que são meio forçados, mas servem para ilustrar, tipo, um LLM falando que penso, logo existo é do Shakespeare, ou descrevendo o Império Romano com internet, ou inventando justificativa cheia de viés sobre a liderança. O perigo não é só a informação tá errada, factualmente. É que ela pode soar muito convincente, muito plausível, ou pode repetir e até amplificar preconceitos que estavam lá nos dados gigantescos que ele usou para aprender. Então, o leque de riscos é bem amplo. O white paper lista mais. Privacidade dos dados usados para treinar e dos dados de quem usa. Segurança contra ataque, tipo fazer o LLM gerar coisa maliciosa. A dificuldade de entender por que ele deu aquela resposta.
propagação de viés, discurso de ódio, questão de direito autoral do que ele gera, o gasto de energia e impacto no ambiente, a nossa dependência cada vez maior e, claro, o uso de propósito para espalhar desinformação. Parece que para cada benefício tem um risco ali do lado. Isso é comum com tecnologia muito poderosa, né? Os riscos são muitos, em várias frentes, e exigem atenção. E é justamente por causa dessa complexidade toda de riscos que a conversa vai parar inevitavelmente em controle, em segurança. Como é que a sociedade está tentando botar limite ou guiar essa tecnologia? Isso leva direto para a questão da regulamentação. O artigo do IEMES detalha o esforço aqui no Brasil com o projeto de lei 2338/2023. Qual é a ideia principal desse PL? Olha, o PL 2338 tenta criar um marco legal para como a IA vai ser desenvolvida e usada aqui no Brasil. A ideia central é buscar um equilíbrio, sabe? Por um lado, não querer frear a inovação, os benefícios para a economia, para a sociedade. Por outro, proteger direitos das pessoas, garantir segurança, definir uns princípios éticos. Ele fala de diretrizes sobre transparência, sobre responsabilidade, o tal do accountability, sobre segurança cibernética, que até conversa com a estratégia nacional que já existe para isso, privacidade, não discriminação. É importante dizer que ele passou por consulta pública, tentaram ouvir várias vozes. E como o Brasil se encaixa nisso, no cenário mundial? O White Paper menciona outras iniciativas lá fora. O movimento é global, sim. Tem a Declaração de Bletchley, que foi um acordo mais de alto nível, 27 países, Brasil incluído, se comprometendo com a segurança da IA. A União Europeia saiu na frente com o AI Act. É a primeira lei grande, que vale mesmo, sabe? E ela classifica a IA por risco. Quanto maior o risco, mais regra tem que seguir. Lá nos Estados Unidos, ainda não tem uma lei federal única para isso, mas tem uma ordem executiva do presidente dando diretrizes, tem um tipo de carta de direitos para IA e tem guias técnicos muito importantes do NIST, que é um instituto de padrões deles. Esses guias acabam virando referência para a indústria toda. Interessante que, mesmo com abordagens diferentes, parece que tem uma certa convergência nos princípios básicos. O White Paper destaca isso. Transparência, explicabilidade, privacidade, justiça, imparcialidade, segurança, responsabilidade e a necessidade de sempre um humano supervisionando. Parece que tem um consenso mínimo do que se espera de uma IA responsável. Sim, esses princípios são meio que a espinha dorsal da maioria das propostas de regulação, dos frameworks de ética. O desafio, claro, é como traduzir isso para a regra prática e aplicar numa tecnologia que muda tão rápido. E aí que entra a validação. Validação. Parece um ponto-chave, né? Quase um pré-requisito antes de soltar esses modelos por aí, ainda mais em área crítica. Mas o White Paper diz que validar um LLM é diferente de validar um software normal ou até modelos de risco mais antigos. Por quê? Porque a natureza deles é diferente. Eles são probabilísticos, não são determinísticos. A resposta pode variar, eles podem alucinar, como a gente falou. O comportamento deles surge dos dados de um jeito que nem sempre a gente prevê. A validação tradicional foca muito em checar se o software faz o que está escrito que ele tem que fazer. Com LLM, precisa ser mais amplo. O White Paper sugere uma estrutura com várias dimensões. Olhar não só se o modelo acerta a resposta, mas também os dados que ele usou. Tem viés, viola a privacidade, a cibersegurança é vulnerável. Os riscos legais, operacionais, éticos, de reputação e até o risco de usar um modelo feito por outra empresa. Certo, uma abordagem mais holística, então. Mas como isso funciona na prática? Que tipo de teste eles fazem? É uma mistura. Tem método quantitativo, número mesmo, e tem avaliação qualitativa, humana. No quantitativo, usam benchmarks, testes padronizados. Pensa num Enem, para IA. Mais ou menos isso. Tem benchmarks como o GLUE, o SuperGLUE para tarefa básica de linguagem, o MMU, que testa raciocínio em várias áreas, o Truthful QA, que mede justamente se o modelo repete fake news que ele viu nos dados. Fora isso, tem métrica específica para ver precisão, consistência, se ele aguenta ataque. Ferramentas como LLM Comparator e Helm ajudam a comparar os modelos nesses testes. E a parte humana?
Imagino que só número não resolva tudo. De jeito nenhum. A avaliação humana é fundamental. Isso inclui especialista olhando a resposta do modelo em cenário específico, teste AB, o usuário compara a resposta sem saber de qual modelo veio, focus group para discutir ética, chave-viés mais sutil, monitorar a experiência do usuário quando o modelo já está rodando, e uma técnica super importante é o red teaming, ou hacking ético. Equipes tentam de propósito enganar ou quebrar o modelo. Procuram falha de segurança, jeito de fazer ele gerar coisa errada, como ele pode ser usado para mal, é um teste de estresse mesmo, para achar problema antes que aconteça. O white paper até conta um caso prático, né? Validaram um chatbot interno para responder dúvida de RH numa empresa. Usaram um LLM de código aberto com RAG, explicando rápido. RAG é quando o modelo consulta uma base de dados específica, tipo os manuais de RH, antes de responder para ser mais factual. Aplicaram aquela estrutura multidimensional toda, o resultado geral foi bom, mas acharam pontos para melhorar em explicabilidade, segurança, antes de liberar para todo mundo usar. Exato. O caso ilustra bem como funciona. E a validação não para quando implementa, não. Tem tendências importantes surgindo. Foco cada vez maior em explicabilidade, XAI, tentar entender por que o modelo deu aquela resposta, usar LLM para ajudar a explicar outro LLM, métricas que mostram que parte da pergunta influenciou mais a resposta, tipo SHAP, a necessidade de monitorar e validar sem parar depois que já está em uso, e até umas técnicas mais experimentais de Machine Learning, que é tentar fazer o modelo esquecer coisa errada ou viés, sem ter que treinar tudo de novo, que custa uma fortuna. Toda essa discussão sobre validar, criar regra, tenta garantir que a IA funcione bem e com segurança. Mas isso volta para aquela questão mais fundamental, que já estava lá com Turing e que o filósofo John Searle aprofundou com o experimento da sala chinesa, que o white paper menciona. Mesmo que um sistema passe em todos os testes, ele entende mesmo o que está fazendo? Ou é só uma manipulação muito boa de símbolos, sem significado para a máquina? Essa é a questão filosófica que está por trás de tudo na história da IA. O Searle argumenta que seguir regra sintática, manipular símbolo, não quer dizer entender o significado, a semântica. Para ele, um computador, por mais complexo, estaria sempre só na sintaxe. Embora a pesquisa prática muitas vezes deixe essa questão de lado e foque no que a máquina consegue fazer, ela continua importante. Ela força a gente a perguntar o que realmente é inteligência. A gente está criando máquina inteligente de verdade ou só imitações muito boas? E isso leva para a inteligência artificial geral, a AGI, aquela IA hipotética com capacidade igual à humana. A gente ouve umas previsões bem ousadas, Ray Kurzweil fala em 2029, o Elon Musk talvez até antes, mas o próprio Google DeepMind, que está na ponta disso, publicou uma classificação que coloca os LLMs de hoje só no nível 1 de 5 para chegar na AGI. E o Sam Altman, da OpenAI, também já falou que seria um erro confiar no ChatGPT para tarefa importante hoje. Tem um descompasso aí entre o hype e a realidade. Parece que sim. O que eles fazem hoje é impressionante em áreas específicas, mas ainda está longe da generalidade, da flexibilidade, do bom senso que a gente tem. A maioria dos pesquisadores sérios acha que a AGI, se é que é possível, ainda está a décadas de distância. As limitações para raciocinar, planejar a longo prazo, entender o mundo físico, ainda são grandes. E com ou sem AGI? A questão da responsabilidade é urgente. O artigo do IMES toca nisso. Quando a IA erra, quem paga a conta? O programador? A empresa? Em algumas áreas, tipo direito do consumidor aqui no Brasil, o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 12, já diz que o fabricante é responsável por defeito, mesmo sem provar culpa. É a responsabilidade objetiva. Mas e nas outras áreas? Como atribuir responsabilidade penal para uma máquina? Aí está um dos maiores nós jurídicos e filosóficos. O direito penal que a gente tem hoje se baseia em intenção, consciência, ação voluntária, coisas que são difíceis de aplicar num algoritmo. Como é que se define a conduta de uma IA?
Quem seria o autor de um crime que um carro autônomo cometeu ou um sistema de diagnóstico que errou? A lei atual não foi feita para isso. Adaptar ou criar lei nova para lidar com essa autonomia crescente da IA é uma tarefa complicada, urgente e que está só começando. Então, resumindo um pouco a nossa conversa, fica bem claro que os LLMs são ferramentas com poder, assim, inédito, potencial para mudar muita coisa na nossa vida, no trabalho. A evolução foi rapidíssima, né? Saiu da teoria para aplicação prática em pouquíssimo tempo. Exatamente. Mas esse poder todo não vem de graça. Os riscos são reais, são variados, vão desde o incômodo de informação errada até ameaças bem mais sérias ligadas a viés, privacidade, controle social, uso para fazer mal de propósito. A necessidade de validar com rigor, de ter uma regulamentação bem pensada, como o Brasil e outros países estão tentando fazer, não é luxo. É condição essencial para a gente conseguir aproveitar o lado bom e minimizar o lado ruim. O desafio parece ser achar esse ponto de equilíbrio, né? Tão delicado. Como é que a gente incentiva a inovação, colhe os benefícios dessa tecnologia, sem abrir mão dos nossos valores, dos nossos direitos, da segurança de todo mundo? É uma conversa que, pelo visto, está longe de acabar. E talvez uma reflexão final para quem nos ouve: à medida que esses sistemas ficam mais e mais presentes em tudo, como a gente garante que eles continuem sendo ferramentas para ampliar a inteligência humana, como disse a pesquisadora Fei-Fei Li, e não virem caixas pretas tomando decisão crítica sobre a nossa vida de um jeito que a gente não entende ou não controla? A busca por uma IA que seja não só poderosa, mas também transparente, confiável, alinhada com os valores humanos, talvez seja esse o grande desafio e a grande oportunidade da nossa era.